Temos uma máxima: respeite os mais velhos. Quando somos jovens, isso pode ser um peso, uma poda de expressão ou uma blindagem da violência. Mas pensando hoje, talvez faça algum sentido se pensarmos em desenvolvimento humano. Talvez o melhor fosse ouça os mais velhos. Tudo é um processo e nós, enquanto humanidade, estamos em um que vai mudando e evoluindo com o passar dos anos. Ouvir quem veio antes, quem tem mais experiência, quem viu mais coisas nesse mundo, me parece tentar errar menos as mesmas coisas. Ou simplesmente evitar momentos ruins que já foram vividos por outros. Mas também pode ser uma forma de olharmos o que existe que não faz mais sentido e transformá-la para um futuro diferente. Bom dia, esse é o Sábado de Manhã, um programa fruto de reflexões, discussões e devaneios que podem gerar mais reflexões, discussões e devaneios. O objetivo? Sei lá, é sábado de manhã, pega seu café, seu chá ou sua água e vem comigo ficar de boa, vai? Olá pessoal, bom dia! Como vocês estão nesse sábado de manhã? Aqui em Salvador está meio sol, meio nuvem. Essa semana foi chuva, nuvem, vibes e tal. Chegamos no verão, né? Estamos chegando no verão, na verdade. Babado, babado. Mas hoje vamos falar de velhice. E eu não sei, assim, eu acho que é uma questão social importante, assim. A gente precisa olhar pra velhice e pra gente enquanto jovem que vai envelhecer, na melhor das hipóteses, vamos envelhecer. E olhar pra essa questão, assim, de o que é ser jovem e o que é ser velho, sabe? E velhice nesse lugar, não só individual também, de pessoas velhas, mas a velhice enquanto lugar no passado, sabe? Eu acho que a velhice traz muito do passado para o presente. E eu acho que esse aspecto é um aspecto muito interessante e produtivo pra gente pensar e elaborar, trazer coisas. Então vamos lá, vamos começar por a velhice enquanto esse passado presente, sabe? E não só a velhice individual da pessoa velha ou a pessoa idosa, enfim. Mas também o passado, sabe? O que trouxe, o que passou antes, que construiu o que é hoje, sabe? Porque no final é isso. A gente só é o que a gente é hoje, a gente só vive o que a gente vive hoje, o presente só é o presente hoje porque existe um passado. E eu acho que é importante a gente pensar esse passado. E não só um passado de livro de história, sabe? Num lugar meio distante. Que também é muito importante essa história, sabe? Do livro de história, porque vai fazer a gente entender muita coisa que existe hoje, sabe? Como processos estruturais, principalmente. Racismo, machismo, homofobia. Essas coisas, elas são processos anteriores aos tempos atuais, sabe? Elas são umas construções muito mais estruturadas no tempo mesmo. No episódio de tempo a gente fala um pouco sobre isso, assim, sobre essa relação de tempo também. Mas eu acho que esse tempo passado, ele nos mostra coisas que a gente às vezes não entende só olhando pro agora, sabe? Tentando só entender o que tá acontecendo agora. E justificando só nos parâmetros de agora. Porque eu acho que existem parâmetros que vêm antes do que a gente, inclusive. Então eu acho que entender essas questões assim, ou não entender, na verdade, porque conclusão é só o final do processo, mas eu acho que procurar entender, procurar estudar e procurar olhar o passado para entender como é que a gente chegou aqui hoje, ou quais os caminhos a gente trilhou e procurou para chegar aqui hoje, eu acho que pode trazer um entendimento muito melhor sobre como a gente pode mudar o futuro, sabe? Como a gente pode alterar a partir da base. Porque a base é meio que construiu a gente aqui hoje. Então, se a gente enxerga primeiro qual é essa base, de onde ela vem, por que ela existe, a gente consegue entender como mudar ela a partir da base. E aí, quando a gente muda a base, as coisas em cima, elas vão mudar, inevitavelmente, sabe? Então, eu acho que esse processo histórico de passado e presente é um processo muito interessante. Eu acho que os movimentos sociais e movimentos por lutas de direito, eu acho que faz esse trabalho
e que a gente pode se apropriar mesmo disso, sabe? Nada nasceu agora. Então, olhar para onde nasceu, por que nasceu, como nasceu, é um aspecto de humanidade. Acho que a gente entende que a gente está num processo muito maior. A gente é um processo muito maior. Não nada nasce hoje e nada vai morrer amanhã só agora, do nada, sabe? Então as coisas se perpetuam. Então a gente está mais consciente nesse processo no tempo. Eu acho que ajuda a gente a ter um pouco mais de domínio sobre o que fazer, como fazer, pra gente ir direcionando de fato as coisas para o que a gente acredita, porque a gente acha melhor e tal. Isso num âmbito social mais amplo, assim, mas também num âmbito individual, assim, porque existe o processo da humanidade, o tempo e tal, mas existe a nossa vida, né? O nosso tempo. E aí o nosso tempo individual, ele vai permear diversas coisas que vão também ter esse passado, esse presente, esse sonho de futuro. Então, esse processo também de olhar o nosso passado, principalmente a nossa infância, que é um período tão importante e constitutivo do que a gente é, e olhar com carinho e respeito, eu acho que é olhar essa criança para entender ela de fato, sabe? Porque na época, enfim, a gente não tinha as ferramentas e possibilidades de olhar para ela. E eu acho que olhar hoje, enquanto adultos, pode ser muito produtivo pra gente entender o que que a gente traz dessa criança, sabe? E o quanto o que que essa criança passou que fez você ser esse adulto que você é hoje, sabe? E aí, obviamente, vai chegar na como a gente tá educando as nossas crianças também. Então tem todo esse aspecto temporal dessa ideia de passado e presente e futuro, que eu acho muito interessante porque a gente começa a pensar a velhice enquanto um processo, sabe? Como parte de um processo. Porque eu acho que a gente tem colocado muito, enfim, numa sociedade que a balança de qualidade, de valor é a sua produtividade individual, acaba que na velhice as pessoas são mais descartáveis. Mas não, né? As pessoas são descartáveis. Mas não é isso a realidade, sabe? A realidade humana não é essa. Porque nessa produtividade exige uma energia, uma veracidade? Veracidade? Energia. Uma energia, assim, de fazer as coisas mesmo. E a gente sabe que com o passar dos anos, como animais, e ficando mais velho, a gente vai perdendo músculo, a gente vai perdendo osso, força e tudo isso, que para a produção é muito importante. Mas não perde tudo. Ainda somos humanos interessantes, sabe? Eu acho que a gente perde muita coisa quando a gente ignora a velhice, ou a gente ignora os velhos, as pessoas velhas. Porque tem muita coisa ali, sabe? E eu acho que questionar essa. Porque essa obsolescência humana é muito triste, assim, porque é só sobre padrão, assim, sabe? O padrão do ser humano bom é o padrão do ser humano produtivo, jovem. E aí vem o aspecto da beleza também, essa beleza que precisa ser jovem. E óbvio que homens e mulheres vão experimentar isso de formas diferentes. As mulheres muito mais jovens e os homens ainda com alguma longevidade de beleza, longevidade de interessância social, mas eu acho que a gente perde muito quando a gente vai descartando pessoas, porque pessoas são pessoas, sabe? A gente vai sempre colocando o valor das pessoas a partir da produção delas, sabe? Quando pessoas mais velhas, idosas, podem também produzir, claro que não vão produzir nos mesmos lugares e na mesma proporção, talvez, mas são tão importantes para a sociedade quanto, sabe? Eu lembrei agora de uma pesquisa que saiu, o papel indispensável das avós no processo de desenvolvimento da humanidade. Porque com o aumento da longevidade de vida, a possibilidade de seres humanos viverem cada vez mais, começou-se a ter a avó como um lugar muito importante, né? Porque a gente começou a nascer e tal, e as sociedades,
As pessoas começaram a ter essa avó ainda saudável, ainda produtiva, assim, nesse lugar capaz. E aí, essas famílias com filhos começaram a ter a ajuda e a rede de apoio de avós, que ali talvez já estivessem aposentadas ou mesmo ainda podendo cuidar de crianças e tal. E aí começa a possibilitar que essas crianças sejam cuidadas por pessoas mais velhas e essa faixa etária mais produtiva, que seriam esses pais, conseguem trabalhar, ir para trabalhar. E o quanto essa rede de apoio dos avós foi importante para esse desenvolvimento social, né, de mais força de trabalho, porque aí as mulheres que antes ocupavam esse lugar exclusivamente começam a dividir, no caso, as mulheres, né, porque os homens continuam a mesma coisa. As mulheres começam a dividir com essa rede de apoio mais velha esse cuidado do ser humano. E isso possibilita que elas trabalhem também. Óbvio que vai gerar uma sobrecarga. O Enem mostrou isso, né? O tema do Enem não é à toa. Mas o quanto essa rede de apoio também foi importante para que esse desenvolvimento social acontecesse. Então é meio isso, sabe? O quanto a gente tá. Qual lugar a gente tá colocando essas pessoas, sabe? Mais velhas. E para além desse lugar já de pensar as pessoas mais velhas têm um passado. Elas vieram de algum lugar. Elas produziram muita coisa. Tanto no âmbito, assim, capitalista mesmo, de trabalho, remuneração, conhecimento e tal, mas só de estar vivas, elas estavam vivendo ali, socializando. Quão essa socialização foi importante de construção para que a gente vivesse o que a gente vive hoje, sabe? Pra gente simplesmente descartar, sabe? Eu acho que é muito triste quando a gente vê essa falta de paciência que a gente tem com pessoas mais velhas por estarem no final da sua vida, mais próximo, na verdade, do final da sua vida. E aí isso não nos interessa mais, assim. E aí eu fico pensando muito como essas pessoas se sentem mesmo, sabe? Porque não ter limitações, a gente vai ter limitações, né, na velhice, assim, limitações físicas, mentais também, de capacidade de lembrar de tantas coisas, ou de dar conta de muitas atividades que a gente dava conta antes. Eu fico imaginando o quanto pode ser triste pra gente, pra as pessoas velhas em si, enquanto indivíduo, assim, e para além dessa dificuldade de lidar com seu outro corpo, seu novo corpo, sua nova mente, sua nova forma de fazer as coisas e aceitar ou não essas novas formas de fazer as coisas, de aceitar ou não que você não é mais o mesmo, todo esse processo que todas as pessoas mais velhas, idosas, vivem é o tratamento social a isso, sabe? É a falta de paciência que a gente tem. E aí eu atribuo essa falta de paciência para a desqualificação do trabalho de cuidado, quanto a gente não tem o trabalho de cuidado como algo realmente importante, sabe? E principalmente pessoas jovens ignoram esse trabalho de cuidado. Mas também eu atribuo a falta de paciência num tempo tão rápido, sabe? O quanto a gente não tem paciência para esperar o tempo de uma pessoa idosa fazer algo que você faz muito mais rápido. E aí você fica pensando, por que não fazer muito mais rápido e pegar pra mim uma coisa que a pessoa podia demorar mais? Mas a gente tá tirando a autonomia dessas pessoas e a gente tá tirando a autonomia o tempo todo. E aí eu fico pensando que eu não. Aí vem várias questões sociais que é tipo, eu não quero viver mais de 80 anos, eu não quero viver mais de 90 anos, eu não quero depender das outras pessoas. Porque é ruim. É muito ruim depender. Em qualquer momento da vida, depender de outra pessoa. É muito ruim. Mas eu acho que na velhice tem um plus que é, além da sua questão individual, tem uma questão coletiva, assim, de olhar com desdém, sabe? Sobre isso. E olhar com muita dó, muita pena. Isso é muito ruim, velho. Imagina você receber o olhar de pena
ou de um cuidado excessivo, ou de uma falta de autonomia, como se você não fosse capaz de fazer nada, sabe? Eu acho que a gente precisa refletir esse lugar da pessoa idosa, de autonomia, de morar sozinha ou morar com outras pessoas. A gente tem uma relação muito ruim com isso, assim, sabe? Ainda pouco elaborada, pouco conversada. A gente conversa muito pouco com essas pessoas, assim, ouve muito pouco. E aí, pensando também, para além disso, pensar isso em 2023, né, pós-pandemia, como é que essas pessoas passaram a pandemia, sabe? O que é você passar uma pandemia tendo vivido tudo que você já viveu, sabe? Com 60 anos de vida, 70 anos de vida, 80 anos de vida, o que é passar a pandemia? Porque pra mim eu sei o que é passar a pandemia com 25 anos. Agora, o que é passar a pandemia com 70 anos? Depois de tanta coisa que você viu. O que é experimentar um mundo diferente, totalmente diferente, aos 80 anos? E não só uma pandemia, mas pensando hoje em saúde mental, o quanto que a gente fala de saúde mental, o quanto a gente espera que essas pessoas se adaptem a esse novo tempo de falar sobre saúde mental, sobre se cuidar mentalmente e tal, quando elas nunca foram ensinadas sobre isso, nunca foi falado sobre isso. Aí a gente fala, ó, vai pra terapia, você precisa de terapia. E não acho que a terapia não é a solução, ou não é um caminho. Mas esperar que essas pessoas simplesmente abracem essas novas soluções, essas novas ferramentas, é ignorar a vida passada delas, sabe? Então eu acho que tem toda essa complexidade de tempo e humanidade, porque o ser humano ele não evoluiu na mesma velocidade dessas novas tecnologias. Então eu acho que a gente precisa pensar sobre todos esses aspectos para a velhice de pessoas velhas agora, pessoas que a gente convive, nossos avós, nossos bisavós, nossos pais. Eu acho que olhar para eles com com esse pensamento de o que o passado deles diz e reflete hoje, sabe? Porque senão a gente fica numa ideia também muito independente de qualquer coisa, você precisa viver o que tá acontecendo agora, sabe? Mas não é possível. Não é possível. E isso a gente já vê em jovens hoje em dia. Tipo, pessoas da minha idade, millennials, 30 anos e tal, que já não estão conseguindo assimilar questões dos tempos atuais, tipo a não binariedade, coisas que as novas gerações já estão trazendo de forma muito mais fluida. A gente já tá tendo dificuldade para dizer, tipo, isso não existia na minha época, e aí a gente vai sempre ter alguma dificuldade de acompanhar todas as tendências, mas a gente tem a obrigação de acompanhar. Imagina as pessoas mais velhas, sabe? E eu não quero também passar pano pra, tipo, ai, porque na época dele era assim, assim, assado. Enfim. Não acho que é isso também. Porque eu acho que as pessoas precisam. Elas vivem o tempo que elas estão agora. Elas vivem em 2023 e em 2023 existem coisas que são inadmissíveis. Que já foram admissíveis. Mas é também a gente pensar estratégias para que pessoas de faixa etária diferentes sejam ensinadas ou a forma de exigir delas seja diferente para que a gente consiga um processo, um resultado melhor, sabe? Não adianta, porque uma coisa é você falar para um jovem, ó, não pode bater em mulher, violência doméstica é proibida, é crime, homofobia é crime, racismo é crime. Uma coisa é você falar para pessoas mais jovens, assim, que tem pouca bagagem, menos bagagem pelo menos, sabe? Essa transformação é mais fácil. Mas pessoas mais velhas, para pessoas mais velhas, o processo é diferente. Porque eles têm um passado de muitos mais anos, muito mais experiências de que aquilo era possível, para hoje do nada. E nunca foi certo. Essa é a questão. Nunca foi certo. Mas era mais admissível. Então, como é que a gente faz com que essa mente se transforme para que uma coisa que sempre foi errada, mas que talvez nunca foi refletida, para uma coisa que hoje é crime? Então, eu acho que é esse processo que a gente precisa trabalhar mesmo, sabe? Não dá para só exigir e pronto, acabou, sabe? Porque eu acho que não vai acontecer. Eu acho que a educação em si, a mudança em si, ela não acontece assim,
Ela mostra na história que as coisas, as mudanças acontecem de forma muito mais lenta, processual, e de discussão, e de debate, e de conversa, e de fatos, e de punições para que aquilo delimite que é de fato um crime e tal. Então tem todo um processo que a gente vai precisar adotar para que essas mudanças de fato aconteçam. E em cenários diferentes. A verdade é essa, porque são cenários diferentes. As gerações são cenários diferentes. Existem gerações que estão mais abertas, gerações que estão mais fechadas com mudanças. Então, todos esses aspectos a gente precisa também entender. Mas, para além de tudo isso que eu falei, eu acho que tem um aspecto muito convidativo para a gente pensar a velhice, que é ouvir as pessoas mais velhas. Eu acho que elas têm muito a dizer por todos esses anos que passaram nesse mundo, sabe? Porque a gente não tem uma cultura de falar, muito menos de ouvir. Então eu acho que quando você senta para conversar com uma pessoa mais velha, eu acho que a gente tem muito a ganhar mesmo, assim, sabe? Mesmo que seja um cenário diferente, era uma época diferente, os costumes eram diferentes, sempre tem o que a gente ganhar, sabe? Sempre tem algo que a gente encurta o caminho, sabe? Tem conhecimento, sempre vai ter conhecimento. Sempre vai ter conhecimento, sabe? Tanto conhecimentos que eu vou levar pra minha vida, vou adotar como mantra, ou uma pessoa mais velha falou que o ideal é você não ouvir as outras pessoas, não se importar tanto com o julgamento dos outros. Eu acho que a velhice traz muito disso, esse desprendimento de âncoras sociais, mas também de coisas ruins, assim, que essas pessoas passaram, ou coisas ruins que essas pessoas acham que é certo e que não é certo, mas se a gente ouvir, a gente entende que é sobre outra sociedade que a gente achava que poderia ser, sabe? Então eu acho que esses valores e de ouvir nesse lugar de atenção mesmo, de querer conhecer mais essas pessoas mais velhas. Porque, principalmente pessoas mais velhas hoje, elas passaram uma vida sem falar muito, sabe? A gente não tinha até... Enfim, né? A gente ainda tá construindo uma sociedade um pouco mais falante, mas eu acho que ouvir essas pessoas mais velhas hoje é também fazer com que elas vejam tudo que elas passaram, né? Porque viver a velhice é muito estar taxada como não produtivo, ou não interessante, ou não capaz, e é sempre deixado de lado. E eu acho que ouvir essas pessoas coloca elas de novo nesse lugar de importância social mesmo, que é real. Porque a gente pode aprender muita coisa. E a gente aprende muita coisa. Então, para além de aprender ou não, e aí de novo cair talvez nesse lugar produtivo dessas pessoas mais velhas, mas é um lugar de prazer mesmo e de não só pessoas mais velhas aleatórias, mas pessoas mais velhas da sua família, do seu convívio, pessoas mais velhas que você goste, que você ame. E ouvir essas pessoas pode ser transformador pra você, sabe? Pra você entender de onde você veio. Porque olhar o passado dessas pessoas vai explicar por que e como elas foram o que elas foram com você, como elas chegaram até te impactar e viver essa trajetória com você, e vai justificar também de onde você tem essas suas referências dessa pessoa para onde você chegou até agora, sabe? Eu acho que a velhice, pensar a velhice é muito sobre trajetória, sobre processo. A gente tem muito a ganhar com isso, muito a ganhar. E eu queria também dedicar esse episódio à minha avó, meu avô também, meu avô que não tá mais aqui, mas que ainda tá aqui, com certeza. Mas a minha avó também, que tá aqui ainda, sabe? E eu morei um ano com ela, um ano e pouco com ela. E meio que a gente dividiu uma casa. E foi maravilhoso, assim, sabe? É uma experiência... Não é perfeito. Não é perfeito, porque as pessoas mais velhas, elas têm limitações de fato, têm dificuldades. Enfim, é complexo. É muito complexo. Não é sempre mil maravilhas, sabe? Mas se a gente conseguir fazer esse processo ser um pouco mais
legal, mais tranquilo, com essa gratidão também a essas pessoas que fizeram a gente chegar onde a gente chegou hoje, fizeram a gente ser quem a gente é hoje. No caso da minha avó, que fez o que ela fez para que minha mãe fosse o que ela fosse, para que minha mãe possibilitasse que eu fizesse o que eu fizesse, sabe? Fizesse o que eu fiz. Eu acho que essa herança que de fato a gente vai construindo, sabe? E olhar pra isso com carinho e olhar pra essas pessoas com gratidão, sabe? E não só, pronto, fez o que tinha que fazer, agora tá pronta pra morrer, sabe? Isso é muito triste. E não que eu acho que a morte deveria ser um tabu ou que a gente não deveria falar da morte, mas eu acho que a gente pode lidar com a vida ainda de uma forma melhor, sabe? Porque no final é só vida. É só viver, sabe? A gente não precisa provar que a gente tem que viver. A gente não precisa provar que a gente vale viver. A gente só tem que viver. Então eu acho que olhar pra essas pessoas com esse carinho, sabe? Com esse cuidado e com essa gratidão. Eu acho que é muito importante. Bom, moral da história, eu acho que a gente deve cuidar das histórias, das nossas histórias e cuidar das pessoas que trazem ela pros dias de hoje, sabe? Porque no final é isso. É a gente olhar pro passado e as pessoas mais velhas, elas são esse passado hoje. E a gente é esse passado hoje para um futuro. Então eu acho que é sobre tanto essas noções de tempo que às vezes não faz sentido, sabe? Eu lembrei de um livro que eu li há muito tempo atrás, de um cara que, quando a avó dele foi diagnosticada com Alzheimer, ele foi morar com ela. Ele parou de trabalhar, abriu mão de tudo e foi morar com ela. E aí ele e a mãe cuidavam dessa avó com Alzheimer. E aí ele escreveu um livro desses... Eu acho que foi 1 ano que ele passou antes dela falecer, de fato. Desse processo que ele passou com ela, morando com ela. E ele escreveu um livro, eu li esse livro, porque na época minha bisavó tinha Alzheimer e eu queria entender. E ela ficou... Minha bisavó ficou com Alzheimer 14 anos, 15 anos, muito tempo mesmo. E ele contava, assim, sabe, sobre o dia a dia, sobre momentos muito bons, momentos de extrema dificuldade, esses momentos que ela conseguia acolher ele, reconhecer ele, e momentos que ela muito violenta, reativa, e que ele precisava se afastar também, porque existia essa dinâmica de troca de pessoas para que ela também se sentisse um pouco melhor. Então tem muitas dinâmicas, assim, e muitas coisas acontecem nessa etapa da vida. E que a gente pode olhar com carinho, sabe? São muitos os relatos de pessoas idosas e mais velhas, assim, que é nesse momento que conseguem realizar sonhos de vida ou conseguem encontrar pessoas, assim. Então eu acho que nunca é tarde. Eu acho que essa também é a mensagem. Nunca é tarde pra gente viver. E eu acho que a forma de viver vai mudando e vai mudar. E no melhor dos mundos vai mudar. Porque a gente vai estar vivo. Então a gente também encarar esse passar do tempo, esse envelhecimento, esses aniversários que a gente vai ironizando, tipo, tô ficando velha, ou tá passando muito rápido. Eu acho que refletir de fato sobre esses significados, o quanto é bom fazer aniversário, o quanto é bom ficar mais velho, porque isso mostra que a gente tá vivendo, que a gente tá vivo, que a gente tá resistindo também, se assim for a sua realidade, o quanto a gente tá perpetuando o nosso ser, sabe? Então eu acho que todos esses questionamentos podem ser lidados de forma mais consciente e madura e significativa, assim, sabe? Porque é muito significativo. A vida de qualquer pessoa é muito significativa. Então eu acho que a gente olhar para essas pessoas com gratidão e cuidado é sempre a melhor intenção. Então é isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Se vocês gostaram, né? Curte, compartilha, segue na plataforma que você está ouvindo, né? YouTube, tudo aí. Faz essa corrente acontecer. Muito obrigado por vocês estarem até aqui. Muito mesmo, muito obrigado. Quero lembrar que todas as quintas também tem Deriva, o outro programa que eu faço, sempre com um convidado pra gente falar sobre alguma coisa. E me segue nas redes sociais também, _Diego Germano. Estaremos sempre lá com muitos conteúdinhos.
E sempre um corte também, né? Já sabe onde me seguir, já sabe onde me encontrar e, claro, não esqueça de esperançar. Um beijo e até mais.